Então, boa noite a quem veio. Então, a ideia do Cine Debate de hoje ele é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher e a temática feminina, né? O peso da cultura, o determinismo, né? Da trajetória da mulher. Então, quem vai participar hoje é o Massayu, que todo mundo aqui acho que já conhece, ele é diretor de teatro, ele é cineasta. Massayu, que depois se apresenta melhor, Massayu, que acho que o currículo é muito grande, você escolhe o que você quer falar. A Natália, também figurinha carimbada nossa, ela é pediatra, ela é médica do trabalho e está na diretoria da comunicação da nossa associação. Margarida, ela é pediatra e também está na associação, na diretoria da APM São José dos Campos há muito tempo, agora está no Conselho Fiscal. Então, o filme eu gostei muito do filme, que eu estava falando agora no Esquenta, né? Tinha um monte de jeitos de a gente abordar a questão feminina, né? Filmes mais pesados, mais leves. Ele é muito lindo e curtinho, então, para o nosso programa, o desenho desse Cine Debate, que é um desenho para ser mais curto, né? Por ser online, né? Ele é super adequado, achei que é super adequado e dá para conversar um monte de coisa, né? Então, espero que vocês gostem. E no comando, Natália, então, né, Natália? Você que vai passar isso? Isso, doutora. O filme é excelente escolha. Já assisti umas 2 vezes. Vou colocar aqui, que acho que tem tudo a ver mesmo com o dia de hoje. Só me dá um feedback se vocês estiverem ouvindo e vendo bem, por favor. Ok? Ok. Então, vamos começar o curta. Maria José. Oh, Maria José, tu não tá me ouvindo chamar, não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando novo, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Pensa, mãe. Pensa, mãe. Pensa, mãe. Pensa, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu tive efeito colateral da vacina. Primeiro, a vacina que eu tomei, eu virei. Ludi. Ô, Ludi. Ô, Ludi. Ô, Ludi, tu não tá me ouvindo chamar, não, Ludi? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando novo, vai lá pra fora arranjar o que fazer lá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Ludi. Fica aí fazendo nada. Desenhando. Boa, Natália, obrigado. Imagina. Muito bom, tá introduzido o tema, né? Quer começar você mesmo? Bom, Dr. Davi está aqui conosco também. Que filme, né? Assim, no dia de hoje que a gente presencia muitas cenas de entrega de flores, enfim. E não é sobre isso, né? Não é sobre esse Dia da Mulher, não é sobre isso. É sobre falar de liberdade, de poder de escolha da mulher. A gente vê esse filme, o padrão se repetindo, né? A mãe que agia de um jeito, depois a filha, e esse padrão se repetindo.
E muitas meninas, elas passam a vida sem saber, sem ter a ciência, tomar o conhecimento, né? A consciência do que elas são capazes, do que elas podem fazer, né? E realmente é um filme, é um curta muito emocionante. Também, se você olhar, né, os papéis da mulher, porque nesse filme parece que a mulher só tem o papel mãe, né? E é muito mais do que isso. Nós temos muitos papéis, nós podemos escolher muitos papéis, de mãe ou não, de empresário ou não. As donas de casa que optam por ser donas de casa, tudo bem também. Eu acho que o dia de hoje é para a gente lembrar e ter a consciência do que a gente pode escolher, do que a mulher tem direito de escolher e de estar onde ela quiser. Acho que é isso. Ok. Vamos continuar. Margarida, fala um pouquinho. Depois a gente vai rodando todo mundo, né? Margarida, tira o mute só. Isso. Não está ouvindo? Agora. Mas Agora aí sim. tá. Então, o que me chamou primeiro a atenção, agora eu estava acertando o vídeo e eu não consegui pegar o filme, a parte do enterro, por exemplo, não tinha visto, né? Mas o que me chamou primeiro a atenção foi a Maria, de frente com uma paisagem bonita, para mim, o horizonte, escrevendo com o seu caderno. Ali, provavelmente, eu entendi que ela estava sonhando e que ali poderia começar se houvesse oportunidade, um projeto de sonho para construir um futuro. A mãe chegou e interrompeu, não por mal, mas pelo hábito, né? E achando que era trabalho inútil, e vamos trabalhar e tudo bem. E ela foi para o serviço, para ela, uma criança, forçado. Porque carregar um balde de água, a gente sente que no meio do caminho ela já começa a ter as suas dores, seu cansaço, né? Quer dizer, muito mais que ela podia suportar no sol do jeito que era, né? E assim vai, né? Quer dizer, aí já começam os problemas de saúde, dores na coluna, aquela coisa toda, e isso só piorou e não tem nenhum horizonte. Aí eu vejo assim, a grande falta de oportunidade da criança não é nem tanto grandes projetos, mas, por exemplo, uma escola, um salão paroquial, alguma coisa onde as crianças pudessem se encontrar, sonhar, que fosse ainda os próprios irmãos, a gente não sabe se tem comunidade perto, mas as próprias crianças pudessem conversar alguma coisa fora daquele dia a dia delas, né? Que aí talvez seja a primeira oportunidade para mudar uma vida, né? Porque eu acho que o sonho, a brincadeira na criança, a brincadeira é o trabalho, né? É brincando que ela aprende, né? Eu acho que falta isso. Então, eu acho que um espaço poderia ser uma igreja, uma escola, por mais simples que fosse uma pessoa, por exemplo, que fosse lá temporariamente e se dedicasse a isso, acho que poderia ter mudado o sonho e talvez os projetos de uma criança. Se uma daquelas crianças tivesse tido oportunidade, talvez, de sair, de migrar e conhecer outras vidas, talvez tivesse mudado muito, ou na própria comunidade ou na própria família. Acho que é uma coisa muito mais, uma simbologia muito mais profunda, né? Não sei. Sofrimento não vai acabar nunca, né? Eu acho que a gente pode melhorar, a gente muda, mas eu acho que é mais ou menos isso que eu entendi. Tá. Davi, você pegou meio depois, né? Primeiro, boa noite a todos, desculpa um pouquinho o atraso aí. Parabenizar todas as mulheres hoje pelo Dia das Mulheres, né? E, olha, eu achei o filme, Roberto, assim, um filme fantástico, né? Me vieram algumas coisas na cabeça quando eu vi esse filme, principalmente, assim, essa dinâmica repetitiva, né? O aspecto que o que aconteceu com a mãe acontece com a filha, e vai acontecer com a neta, enfim, e a coisa se repete.
E isso, do ponto de vista de saúde mental, essa dinâmica a gente vê com uma frequência muito grande no TOC, né? No transtorno obsessivo compulsivo. Porque o TOC, ele tem essa dinâmica da repetição e onde a pessoa vai fazendo sem, de certa maneira, sair do lugar, né? A coisa vai se repetindo tanto pelas obsessões quanto pelas compulsões, e esse padrão não se muda. Está muito ligado a uma dinâmica, né, do patriarcal, uma dinâmica muito rígida, muito defensiva, né? Então, o TOC tem muito essa questão, a pessoa não inova, ela não acaba não fazendo diferente. E mais do que isso, o filme mostra essa questão que está muito ligado ao TOC, não que eu estou falando TOC no sentido lato sensu, do padrão de comportamento, porque ali não tem nada de TOC, doença em si. Tem essa analogia no sentido de que a coisa se repete como no TOC. E esse aspecto de que a pessoa não consegue, né? Assim como no TOC, não existe um padrão reflexivo, a pessoa não consegue fazer uma reflexão, parar e pensar, peraí, o que está acontecendo? Né? Isso aconteceu com a minha avó, com a minha mãe, vai acontecer com a neta, com a bisneta, enfim. Isso são gerações onde o padrão se repete e não se modifica. Então, esse padrão reflexivo, que é um padrão super importante para o ser humano em geral, não acontece nessa dinâmica. E isso é culpa do quê? Né? É culpa, né, de um sistema que a gente está dentro de um estado extremamente inoperante, porque teria que se ter ali uma estrutura minimamente educacional para que, de certa maneira, aguçasse isso, não só na criança, mas na mãe, enfim, todo mundo. Mas, peraí, para um pouco para pensar, vocês vão ficar mantendo esse padrão de repetição até quando? Até quando? Quantas Marias vão ter que passar para que, de alguma maneira, vocês reflitam que esse não é o caminho, né? Então, esse foi um aspecto que me veio, e junto, quando a gente faz essa leitura do TOC, o TOC está muito ligado, quando a gente faz uma relação com a mitologia, muito ligado ao mito do Sísifo, né? E o Sísifo, ele tinha esse padrão de que o que aconteceu com o Sísifo, na verdade, ele ia morrer, né? E quando ele ia morrer, ele queria enganar a morte, e ele falou para a mulher dele não fazer nenhuma oferenda, não fazer nenhum ritual quando ele morresse, porque ele queria enganar o Thanatos quando ele chegasse quando ele morresse realmente. E chegando lá, ele queria enganar a morte, né, o Thanatos, ele encontrou o Hades, e o Hades ficou pé da vida porque não tinha sido oferecido não tinha sido colocado nenhuma oferenda para ele, né? E o Sísifo fala, não, mas não tem problema, deixa eu voltar, né? Porque aí eu vivo mais um tempo, e aí daí a minha mulher faz uma oferenda quando eu morrer de novo e tudo mais, e tudo se resolve. E aí o Hades deixou ele voltar, ele viveu mais um tempo e tudo mais, e depois morreu. E aí, quando ele volta novamente, né, daí morreu, aí que é imposto o castigo para ele. E o castigo era aquele aspecto de levar sempre uma pedra acima da montanha, e quando ele estivesse chegando no cume da montanha, essa pedra caía. Então, ele ia e voltava, ia e voltava. Esse padrão repetitivo como uma punição pelo fato dele ter enganado a morte. E aí a gente vê que esse padrão repetitivo, né, como eu já disse, acaba acontecendo de uma maneira muito ampla e não sai desse aspecto defensivo, né? E você não saindo desse aspecto defensivo, você acaba não crescendo. Fica muito nesse aspecto das reações instintivas, né? Esse aspecto muito de reações compulsivas. A pessoa não tem o padrão reflexivo para tentar modificar uma dinâmica. E no final, o que me chama também bastante a atenção são os nomes, né? Porque é Maria José, né? Que a gente está falando da Virgem Maria, né? A questão, né? Então, Maria José, depois vem a Maria de Lourdes, todos os nomes religiosos, né? Maria de Aparecida, né? Então, a Nossa Senhora de Aparecida, aqui, a padroeira do Brasil, depois Maria de Fátima, Maria das Dores, Maria da Conceição e Maria do Carmo. Sempre esse padrão extremamente religioso dentro desse contexto, né? E outra coisa que me chamou bastante a atenção é que quando aparece a Maria José, né, que é a mãe da Maria de Lourdes,
repetindo o padrão de comportamento, ela está ali no funeral da mãe, e ali atrás tem uma imagem da Nossa Senhora de Aparecida e do Padre Cícero, né? E o Padre Cícero tem esse contexto super religioso, super forte no Nordeste brasileiro. Então, foram essas questões que me chamaram mais a atenção aí no filme. Valeu, valeu, muito legal, Vivi. Vamos lá, Masayuki, vamos lá com a palavra, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui, né? Ouvindo e aprendendo muito também, né? Eu acho que é muito interessante essa troca de opiniões, de ideias, né? E o quanto o filme desperta. E eu não conhecia o filme, né? Quando o Dr. Roberto me passou, né, como escolha, uma possível escolha da abertura do Cine Debate com esse curta, o que chamou a atenção primeiro, ele dura 9 minutos apenas. E você não tem essa percepção, o tempo parece muito maior, porque isso você sente que se arrasta, né? E uma das coisas que eu achei genial no filme é que cinema é imagem, e acho que o Márcio Ramos, o diretor, né, e que ele teve essa ideia em 2007, né? E fez em animação, ele conseguiu, com uma animação computadorizada, criar um ambiente e praticamente sem diálogos, né? Só existe a música contando, ajudando a contar a história e a animação, mas os diálogos são muito curtos e extremamente áridos, né? Como as falas são áridas, né? São duras, são secas, como a vida lá que a gente vai descobrindo, né? E as passagens do tempo são assim, são de uma sensibilidade incrível, né? Assim, deu para ver o quanto foi o empenho, a criatividade, né? As soluções simples, e ao mesmo tempo que assim, o filme que ele mescla a questão da ternura, mas ao mesmo tempo o impacto é profundo, né? Ele toca de uma maneira, e a assinatura final, eu acho que é a parte mais fantástica, quando as páginas do livro vão se revelando, que são todas, assim como o doutor falou, né? Não só a Virgem Maria, mas todas as Marias do mundo, né? Todas as mulheres que estavam ali, acho que de certa forma sendo representadas naquelas páginas, né? Tantos sonhos, tantas vidas. E eu lembrei muito da minha mãe. Eu sou filho de imigrantes, então tanto meu pai, mas especialmente minha mãe, teve que deixar os estudos para poder trabalhar, porque a vida solicitava, né? O estudo era um luxo, de certa forma, né? Não teve a oportunidade, e ela tinha um sonho de ser médico, de fazer medicina, né? E a gente vê, e isso é uma marca que ficou na vida dela, né? Não ter conseguido terminar os estudos, né? Ou chegar num lugar, né? E a gente, quando fala estudos, mas é isso, acho que sonhos, projetos de vida, né, que estavam naquelas pequenas páginas onde a gente começa, né, através da escrita você descobre o mundo, né, através da alfabetização é o princípio de dar, exato, conseguir ler o mundo de outra forma, né, e de que isso é cortado logo no início, né, o quanto isso e a gente coloca quando fala no dia caído no Dia Internacional das Mulheres, onde a gente está vendo cada vez mais os índices de violência à mulher, não só a violência física, mas em todos os sentidos também aumentando, né? Ficou mais evidente, né? Eu acho que nesse momento. E eu acho que o filme caiu porque ele tem a sensibilidade, e ao mesmo tempo ele também nos passa essa mensagem, né, do quanto a gente escuta o tempo inteiro, né, de empoderamento, a gente escuta o tempo inteiro da igualdade, porém, e a gente conversa mesmo, fala do machismo, e agora está aqui, né, a minha esposa está até comentando durante essa semana, né, ela está mandando no Instagram entrevistando várias mulheres, inclusive, e teve uma matéria agora no Vale, desse do machismo estruturado, quanto isso existe, está arraigado, né? Das coisas mais simples. A gente fica brincando na coisa do brinquedo, que no caso da menina era escrevendo, mas nos brinquedos dos meninos, que são aviões, armas, são milhões de tipos de brinquedos diferentes. Qual é o brinquedo da menina? O tanquinho, a cozinha,
a boneca que faz xixi para ela aprender a trocar a fralda. É engraçado. Engraçado não, eu estou falando como isso está estruturado mesmo, né? Você não vê um jogo de... Por que um menino não pode ter um jogo de cozinha, então, né? Não existe isso, né? Um jogo de cozinha do Capitão América, né? Panelinhas dos Vingadores. Você não tem, né? Mas agora, para as meninas, você tem mesmo, né? Até os brinquedos masculinos transformados em femininos, né? Mas o vice-versa, não. Como se há um espaço em que a mulher não entra, né? Não. E a ela é designado determinados paradigmas, né? E acho que é um ponto de reflexão muito importante, porque o filme passa a vida que se passa e, ao mesmo tempo, qual o significado, né? A pessoa perde a sensação do ser, né? Ela simplesmente ela não existe, ela simplesmente está lá, cumprindo tarefas, funcional. Eu sou um ser funcional, né? Onde está? Existe um momento que resvala na paixão, né? Quando ela encontra um namorado, encontra um amor, e com ele já se casa e já vem novamente o que o Dr. Davi falou, é o ciclo, né? Mas não existe essa exatamente paixão pela vida, né? A vida parece que simplesmente essa coisa árida de socar, né, o pilão, de estar aqui, e qual é o sentido da vida, né, do ser. Essas Marias todas têm consciência de que elas são seres humanos, de que elas têm importância no mundo, de ter relevância pelo simples fato de existir, né? Eu acho que o filme levantou para mim essas reflexões, né? E nessas páginas finais, né, é isso, é como se fosse realmente o obituário de todas as Marias que passaram, que perderam a vida, né? A vida, quando eu digo, mesmo estando vivas, aparentemente estão, como diz, são como se fosse a caatinga do Nordeste, né? Existe vida, mas por fora é só seco, árido, duro, né? Mas existe vida, né? Que não tem por onde florescer, não tem como de ser regada, né? Porque não existe a água, o nutriente para fazer com que essa vida desperte na plenitude. Nossa, eu acho que fui até meio extenso aqui. Ok, acho que Lindo, por enquanto é isso. lindo, lindo. Ó. Bom, eu adorei o filme, adorei os comentários. O que eu vi aqui? Bom, então é isso, o determinismo ditado pela pobreza, pela cultura dessa sociedade, né? E é isso, é procriar, cuidar de cada casa, uma mulher amargurada, onde não tem, né, que nem a Maria falou, que imagina brincar, imagina sonhar, imagina criar, né? Não, são verbos que não existem nessa realidade dela, né? Então, o teu desenvolvimento, ser mulher, mãe profissional, né, ser empresária, que né, tá falando, mas imagina, né? Cultura feliz, num ambiente tão desfavorável, muito difícil. Então, nós, agentes médicos, né? Eu tenho experiência, imagino a experiência da Margarida, mas assim, eu me surpreendo quando uma intervenção minha no consultório, com algum cliente, cala fundo e eu consigo mudar algum comportamento do paciente, né? Então, para um pediatra, isso deve ser um deleite, né? Você falou, né, Margarida, no centro comunitário, que às vezes estruturas sociais da escola, que é a chance que essas crianças teriam de ter um desenvolvimento diferente, né? Com várias estruturas sociais, agente comunitário, enfermeira, isso dá para mudar essa lógica nefasta e dar um sentido, né, para a vida, ajudar as pessoas a saírem desse determinismo, né? Uma coisa que me chamou a atenção em relação à sociedade machista, né, a opressão masculina, né? No filme não tem nenhum homem violento, os homens parecem ser cientes do seu papel, são homens, parecem afetivos, e o comportamento delas está incorporado nelas, né? Então, que nem o Marcelo falou, é uma sociedade naturalmente machista, né? É o machismo que você falou, né, estruturado, né?
de certa forma, quando a gente olha o outro, né, então a gente vê uma sociedade teocrática, né, como no Irã dos Ayatollahs, ou os países árabes, né, onde a cultura é negada à mulher, tal. Então a gente olha a cultura deles lá longe. Ou nesse aqui a gente olha a cultura ali no Nordeste, mas daí a gente não olha tanto a nossa, né? E a gente agora aproveita o Dia Internacional da Mulher para refletir um pouco nos nossos preconceitos, nos nossos papéis, né, que o Marcelo também falou, né, dos brinquedos, desde a infância, isso está muito definido. É claro que a mulher, a beleza, o feminino é absolutamente necessário, a diferença masculino e feminino é absolutamente necessária, isso é inegável, mas sem a opressão velada que a sociedade impõe à mulher, né? Quer dizer, a mulher tem um duplo papel, uma dupla jornada, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é profissional, e aí, numa sociedade como essa, sem escolhas, né? A urbanização permite que a procriação, a feminilidade, tal, esses valores podem ser somados, substituídos pelo trabalho, poder, a liberdade sexual, etc. A simbologia do filme que você falou, você fala também, assim, é impressionante. Ela grávida, com aquela postura grávida a gente chama proud of pregnancy, né? Ela, linda ela, né? Ela grávida. O pilão eu achei que era uma coisa mais sexual, não sei, basicamente ela engravida, 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 essa é a vida dela. Eu achei gozado, não sei se chamou a atenção de alguém, ela com a vassoura varrendo o terreno que estava limpo, ali no pé da árvore. Não sei se vocês chamam a atenção, quer dizer, uma falta de perspectiva, não sei. Também gostei da morte das Marias, também da morte da avó. O Sísifo, Davi, você sabe uma coisa quando eu vejo Sísifo, essa coisa da repetição, 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 e eu tenho uma outra fala, que é caminhante, o que importa é o caminho. Né? É assim, de certa forma, você consegue ver a repetição, ela pode ser estruturante, poderia ser boa se tivesse uma cultura, se tivesse uma reflexão. É que ela não tem, ela não é abortada, é que nem se fizesse uma lobotomia dessa mulher, e ela não pode sair, ela é presa, então ela não pode curtir levar a pedra, ela não pode achar aquilo, pô, que dia legal, levantei uma pedra e foi legal. Não pode, não dá para ter prazer nessa vida, né? Bom, isso que eu pensei. Agora é o seguinte, pessoal, acho que com certeza, o Otton vai ser falante, ele vai falar. Eu não sei, quem está aqui, eu acho que podia falar, porque nós temos tempo, estamos tranquilos, para daí a gente fazer uma segunda rodada e ver quem mais vai falar. Quem se habilita? Eu gostaria de falar, Roberto. Acho que fica repetitivo, pode ser? Vai lá, claro. Então, eu vejo aquela janela, eu fiquei assim muito impressionada com aquela janela e um tremendo horizonte na frente. Eu entendi que aquilo ali seria, se a Maria tivesse a oportunidade de ficar ali naquela janela mais um tempo, ela partiria para um outro projeto, talvez por ela própria. Ela conhecia algumas letras, ela estava começando a juntar as letras, mas ali poderia sair o projeto de um sonho que, de alguma forma, ela conseguiria realizar, né? Porque acho que tudo que a gente fixa, a gente consegue chegar, né? E eu não vi nenhum dos meninos sentado na janela, em momento nenhum, tentando mexer num caderno. Foi a menina que sonhava, né? Eu vi aquilo ali como um sonho, aquela escrita dela, bem em frente à janela, ela escolheu uma posição fantástica, que na frente dela tinha todo o horizonte aberto. Legal. Quem mais contribui? Roberto, Doutor Otto. posso falar um pouquinho? Não, comentar sobre o filme, eu acho que vocês
comentaram tudo que a gente pensa, né? É legal ter uma pessoa que é do meio que é cineasta, né? O Masayuki. E isso é muito bom, né? De ouvir essa opinião, né? Agora, hoje, o pessoal que está participando, tem algumas pessoas que realmente eu não sei. Tem deve ter o irmão o irmão da Natália, né, Natália? O futuro doutor Arthur, né? Não é isso? A família inteira presente hoje. Tinha um colega que estava aqui, entrou, assistiu o filme, depois saiu, que o Dr. Pedro Viana, eu não sei de que cidade que ele é, mas é delegado da PM, né? Mas eu não sei qual cidade que é. Agora, eu não conheço outros colegas que queiram falar. Dá tempo, né? Dá para a gente estender esse debate. Então, os colegas fiquem à vontade para comentar, né? Aqui ninguém é dono da verdade, né? Então, a gente quer isso mesmo. Eu vi e esse formato do novo Cine Debate, eu continuo achando muito interessante. Passa o curta e depois, em cima desse curta, tem longos debates, né? Eu achei muito bacana. Eu acho que a gente deve manter isso, no mínimo, enquanto tiver essa pandemia, tem que manter esse ritmo. Então, quem quiser fazer algum comentário, por favor, né? Se puder, até abre a câmera e aparece e faz o comentário. Ninguém aqui é dono da verdade. Então, vamos escutar quem quiser falar, por favor. Gostei da camiseta da Águia do Vale aí, viu, doutor Otton, ali atrás, viu? Olha, a gente tem presente aqui o médico do time, viu, do Águia? O doutor Tiago está aqui com a gente. Ah, então... Doutor Otton é um torcedor assíduo da Águia do Vale. Então, uma coisa que eu peguei... vai, Thiago quer falar? Piero, Cimeia, Luciano... Alguém mais quer falar alguma coisa? Ou vamos rodando entre nós? Roberto, eu acho que a gente podia fazer uma comparação, porque hoje existe pobreza talvez até pior do que a do filme, né? E eu acho que a gente podia fazer uma análise, né? Hoje, por exemplo, as mães, embora aparentemente muito mais pobres, a gente vê relatos assim, casos de mães que se matam de fazer faxina, vender latinha e sei lá o que mais para o filho estudar e conseguem até, de vez em quando, sair uma criança brilhante no meio dessa pobreza toda. Esses dias mesmo apareceu um menino que tirou parte da bicicleta dele para montar um sistema de eletricidade na cidade dele. Aliás, primeiro para a casa dele, que depois ele foi para a rua e acabou sendo divulgado, e ele ganhou uma bolsa numa universidade aí, e depois ele iluminou a cidade inteira, né? Então, eu acho assim, hoje, então, apesar de tudo, quer dizer, a gente fala, o mundo está pior, está mais violento, está mais... Muita coisa piorou. Mas eu acho que, apesar de tudo, tem alguma coisa de melhor. Você sabe uma coisa que me chama a atenção? Quando eu provoquei e falei da sociedade árabe, do Irã, eu penso assim, como a gente é ruim de enxergar o próprio rabo, né? Então, a nossa sociedade vive com uma pobreza endêmica, uma situação super, super complicada socialmente, uma violência completamente sem noção, né? Essas pessoas, para quem talvez o prazer dessa Maria, se não é procriar, ou do marido da Maria, se não é ter filho, sei lá, bebida. A gente vive isso
E aí a gente pega e olha, não, a situação feminina é ruim sei lá, em outra sociedade. E eu não acho que eu acho que a nossa sociedade é super ruim em relação às mulheres. Mas olha, as médicas, olha aí a Natália, olha aí a Margarida. Não, eu sei que, claro que a gente evoluiu, mas eu acho que evoluiu de uma forma, é tão endêmico que a gente não vê, que nem vocês viram aquela história do peixinho, acho que a gente falou da outra vez do peixinho do oceano, que chega para outro peixe e fala, mas ó, onde é o oceano, ele estava, onde tem água, bem, isso é uma coisa assim, quando a gente está na água, a gente não vê o que a gente tem na nossa fuça, né? Então, para mim, esse debate, ele me lembra isso, que eu que me cuide porque eu sou um cara preconceituoso, e nós somos, né? A gente age como se fosse natural, coisas que não são naturais, né? A gente já viveu uma sociedade escravagista, a gente já viveu uma sociedade, sei lá, quantos preconceitos a gente já tem, e sobram alguns que são tão endêmicos e a gente tem como natural, né? E aí, às vezes, a gente consegue escapar. Para isso, a gente reflete, né? Eu posso falar um pouquinho, Roberto? Ô, Roberto, posso falar um pouquinho? Eu acho que nossa, essa leitura que você fez é fantástica, assim, né? Porque realmente o nosso país enfrenta uma série de problemas e às vezes a gente fica anestesiado com tudo isso, né? E uma série de questões aí, mesmo essa questão da pandemia, né? O Brasil é um dos países que está pior lidando com a pandemia no geral, a situação está extremamente grave aqui no nosso país, né? E outros temas, eu acho que apareceram também ali, a questão do trabalho infantil, né? Porque você vê, a criança logo cedo, né, já tem que começar a atrapalhar, já tem que começar a dar um retorno, entre aspas, assim, né, para a família, e que é um problema sério, principalmente nas periferias, talvez nas regiões rurais, de certa maneira, no Brasil. Mas o trabalho infantil é uma questão super grave também, que ainda existe no Brasil. E mesmo a questão da gravidez precoce, porque são crianças... você vê, mesmo a Maria de Lourdes, acho que ela teve 7 ou 8 filhos, né? Então, começa a ter filho com 14, com 15 anos, e a coisa vai indo nesse sentido. E voltando, eu acho que assim, o que me chama mais a atenção, realmente, isso eu já falei, é essa falta, realmente, da gente parar, pensar e refletir, né? Porque o ser humano tem essa capacidade de parar, pensar e refletir, falar, pô, mas será que é esse o caminho? Será que esse caminho que eu estou seguindo é o melhor? Isso não existe dentro desse contexto, né? E aí fica esse chover no molhado, né? Onde a história vai se repetindo e vai continuar se repetindo como acontece nos dias atuais. Então, é um filme, apesar de ser um filme, eu acho que de 2012, né? Mas é um filme super atual. 2007. 2007, né? 2007, não, é inacreditável isso, né? De como tudo parece que está igual, né? Exatamente. Igual antes, igual, parece que a mesma história se repete, né? E acho que a gente tem que tomar muito cuidado, que nós estamos num tempo em que a informação e a desinformação caminham de mãos dadas, né? Estamos vivendo num momento que vamos dizer, estamos negando tudo, né? Não existe racismo no Brasil, não existe preconceito no Brasil, não existe machismo no Brasil, não existe ditadura no Brasil, não existe nada, né? Ou seja, nós somos um povo perfeito. Falei, meu Deus do céu, como isso é possível, né? E como é fácil você acreditar nisso, porque é o que a gente quer acreditar. A pandemia não existe. Masayuki, que bom, cara, que bom, tô tão feliz agora, Masayuki.
Nós estamos num Puxa, país maravilhoso, não existe nada, é tudo nossa, uma invenção da ame o mídia, foi invenção. vejo. Exatamente, é tudo ou invenção dos comunistas ou invenção de alguma coisa, não é? Então a gente fica num estado que não se pode. É engraçado isso, né? Engraçado, não falo no sentido de graça, mas que você não existe mais, o doutor Davi fala, não existe o questionamento. Você questionar, você está errado, você tem que estar dentro do status quo aqui, né? E eu estava lendo anteontem, a Angela Davis, a atriz, né? Ela foi hostilizada um movimento, os negacionistas, porque ela estava com máscara e começaram a insultar ela porque ela estava com máscara, né? Do tipo, marionete do Dória, não que, de novo, não estou falando de parte, mas que isso está no Twitter, né? Você acredita nas notícias falsas, olha lá, 2 máscaras, está protegida. Em suma, estamos num ponto, eu acho que assim, parece surreal, parece um filme daqueles de realidade distópica mesmo, né? E estamos falando de um país que é o Brasil, que, entre aspas, é o país do povo cordial, é o país que abriga todas as raças, é o país que abre os braços e o coração para todo mundo, e, de repente, nós estamos vendo um outro Brasil, né? Um Brasil mais negro, um Brasil mais intolerante, né? E, como diz, como emergir, como conseguir consciência, né? Falar no momento em que parece que está tudo invertido, tá? Então, é bem difícil isso, né? E quando fala da Maria, como a Maria sai desse ciclo, né? Como se a gente, como o doutor falou, nós estamos dentro desse ciclo. Às vezes nós somos preconceituosos e muita coisa a gente não enxerga, né? E o quanto as pessoas também estão parando de enxergar, né? Olha, eu fiquei pensando, enquanto agora nas conversas, pensando muito nesses assuntos aqui, né? Que são bem delicados. Eu acho que na sociedade lá do Terceiro Reich, ou numa sociedade teocrática, quando você está imerso naquilo, é impossível você enxergar. Quer dizer, sabe, quando a manada está andando e você é um boi, você anda com a manada e você não vê, você não tem crítica, não é possível ter crítica. Né? Se alguém vê, é tido como maluco. Né? E é tão estrutural essa história do machismo, é tão estrutural, os brinquedos são, né? Assim, eu adoro, cara, quem me conhece, eu adoro o feminino, acho fundamental o feminino, fundamental a visão feminina, a diferença do masculino e do feminino. Mas o que a gente vive não é isso, a gente vive quer dizer, claro que com maravilhosas exceções, tem áreas da sociedade em que a mulher realmente alçou um papel de total protagonismo, mas a gente ainda vive uma sociedade que nem você falou, né? Todos os preconceitos estão aí, todas as opressões estão aí, né? Uma pena, né? Mas para isso o Dia Internacional da Mulher, que acho que ainda vai acontecer por muitos e muitos e muitos anos, até o dia que não precisa mais, né? Mas, doutor, pegando as falas, para sair desse ciclo é com consciência, certo? E a gente só consegue ter a consciência do opressor, a gente só consegue entender que é oprimido com educação. Então, aí já mostra por que vai ser tão difícil a gente sair desse ciclo, né? Porque a gente precisa de políticas públicas diferentes, de que a mulher tenha consciência da liberdade que ela tem direito de ter, né? Que as meninas na escola já tenham essa consciência. E de exemplos também. Né? A gente fala da mulher, não é meu local de fala, mas a mulher negra, ela sofre muito mais, né, na sociedade. Então, aqui, né, quando teve a primeira repórter negra, na Maju, foi, né, aquela comoção. As meninas, elas precisam ter exemplos, elas precisam se ver para que elas entendam e tenham a consciência onde elas podem chegar, né? E acho que ali falta isso, porque esse ciclo continua, não tem educação,
não tem a consciência, né, do cenário opressor, da situação opressora, e vai se repetindo. E até vou aproveitar aqui a minha fala. Minha mãe está aqui, eu queria dar um Feliz Dia da Mulher especial para ela, porque ela é um mega exemplo. Então, assim, minha avó trabalhava em casa de família, e minha mãe conquistou muitas coisas, eu sou médica. Então, assim, esse filme me comoveu pessoalmente muito por conta desse ciclo, que na minha situação, na minha vivência, a gente quebrou. E é muito difícil quebrar num cenário, né, numa sociedade como a nossa. Está cada vez ficando mais fácil. Isso a gente não pode assim deixar de comemorar as conquistas, né? Ontem saiu que aumentou em 20% em 2020 os cargos de mulheres na liderança de empresas. Mas também isso tem que ser legítimo, de fato, não só uma cota ou porque é legal ter mulher na gerência de algumas empresas. E sim por mérito, porque estudaram para isso e porque tem que estar ali naquela mesa de decisão, porque tem merecimento de estar ali, né? E isso precisa de uma educação mais igualitária, as meninas terem essa consciência e essa educação desde criança. Acho que isso começa lá na base, como tudo, né? Das cotas, essas políticas afirmativas, ela não é uma coisa brasileira, não. Tem tudo que no mundo inteiro tem essas coisas porque é quase que uma dívida social, né? Que tem que dar um jeito. Quem pensa tem que dar um jeito para alçar, seja quem foi tão oprimido, para dar chance para isso brotar, né? Então, é uma política que não é pro resto da vida, mas é uma política necessária. Eu acho muito legal essas políticas, né? A gente faz isso, na verdade, em imposto de renda. Quer dizer, tudo que é política pública, você faz assim, cara, como é que eu organizo a sociedade, né? Eu não queria ser político, não queria ser eu para desenhar, legislador para desenhar essas políticas, mas que quando elas aparecem, eu aplaudo, acho que é muito legal o legislador pensar na sociedade de forma ampla e propor essas políticas para equacionar esse problema social gravíssimo que vai acontecendo, né? Sim, para que a gente tem que corrigir, né? Sim, a menina, né, ela pode olhar e querer sim, igual, acho que quem falou dos brinquedos, eu não me recordo quem falou dos brinquedos ainda, né? A menina, ela tem que saber que ela pode ser uma pilota de avião, ela pode ser uma cientista, ela pode ser o que ela quiser, ela não precisa brincar a infância inteira achando que só tem a possibilidade de cuidar de crianças e de bonecos. Tudo bem para a mulher que decide não trabalhar. Eu gosto sempre de afirmar isso, porque também a gente não pode usar da mesma opressão para essas mulheres. Você é dona de casa? Não, se ela escolheu isso e está feliz com isso, legal. Mas as meninas, elas precisam entender que não tem só o brinquedo do fogãozinho, da bonequinha, né? E que ela pode sim. Então, toda vez que eu vou presentear, eu dou aquele kit médico de criança, para ela já saber que vai brincando de ser médica. Mas essa criança que brinca, a brincadeira da cozinha, tá tudo certo, porque essa aí brinca. Brincar, aí ela desenvolve, e aí ela escolhe e tal. O problema é que não brinca, né? Aqui não sonha, né? Aí é que o negócio fica complicado. Infelizmente, a maioria, né? Ainda. Quem mais? Quem não falou que ia falar? Marlene. Quem mais não falou e quer se posicionar, quer falar um pouco, comentar o filme? Roberto, será que a Meire não gostaria de falar, Meire? Você tem uma experiência de vida tão grande dirigindo empresa, não gostaria de falar, Meire? Oi, doutor Otton, prazer. Eu estou ouvindo tudo assim com muita satisfação, né? Porque é um tema realmente bastante interessante e diz muito respeito às mulheres de hoje que continuam tendo as mesmas dificuldades que nós tínhamos há muito tempo atrás, né? E esse filme
mostra essa realidade, né, doutor? A realidade das pessoas que sonham, das crianças que deixam de sonhar, que se tornam adultos sem perspectivas, e que isso só vai se romper, esse ciclo, como o doutor Davi falou, quando a gente vê políticas públicas mesmo, né? Uma política pública decente, onde o ser humano é o ator principal da vida do outro, né? E a gente repete, a gente vê próximo da gente situações acontecendo, e muitas vezes a gente também não ajuda. Então, a gente, eu acho que perpassa mesmo pelo sentimento individual e coletivo da sociedade. Eu acho que esse individual ele está brotando cada vez mais, mas a gente ainda não tem um sentimento coletivo, que nós fazemos parte do todo e que se eu tenho um vizinho, se eu tenho uma empregada, se eu tenho alguém próximo que quer romper algum ciclo nesse sentido, principalmente de educação, que a gente possa ajudar dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades. Então, esse filme ele é bastante reflexivo nesse sentido. Para mim, Natália, é um presente de Deus, né? Maravilhoso, e a gente realmente tem esse histórico de vida, né? A minha avó foi empregada doméstica, minha mãe, eu tive a oportunidade de dar uma vida diferente para os meus filhos, e hoje é um orgulho ter uma médica formada, uma advogada, um engenheiro e um menino que está se formando, né? O Arthur aí, que começou na faculdade de medicina também. Mas eu tive ajuda. Eu tive muita ajuda, e muitas pessoas não têm. Então, eu penso muito nessa questão do que eu posso fazer dentro do meu raio de ação. Então, muito obrigado pela oportunidade de participar e de ouvir vocês e de aprender muito, né, com a fala de cada um. Um beijo. Apareça muito sempre, Meire, no Cine Debate, viu? Apareça sempre no Cine Debate. Tá, eu vou aparecer sim, eu gosto muito, mas é uma oportunidade de aprender demais com vocês. Hoje, para mim, foi rico. Muito obrigada. Legal. João Manuel, como é que você conseguiu não falar nada ainda, João Manuel? Doutor João, que bom. Acho que ele está com a câmera travada. Eu acho que sim. Ou então ou ele está refletindo muito. Está travada a câmera dele. Hã? Não está normal isso aí, João. Não, ele refletindo muito. Tem que falar. O doutor João tem que falar, não pode passar em branco, não. Cadê o doutor João? Doutor João. Boa noite a todos. Eu, infelizmente, cheguei depois do término do filme. Eu não consegui chegar em tempo hábil, né? Me atrasei no consultório e não consegui, né? Eu até queria pedir depois ao doutor Roberto Schwerer que me mostrasse de que maneira eu poderia acessar esse filme na internet, talvez. Mas, pelo que eu ouvi aqui, pelo que eu entendi, né? É um retrato do Brasil, né? É um retrato do Brasil. Como é que a gente muda a história aí, né? É um trabalho que vai demandar assim, muito esforço de todo mundo, de todas as camadas da sociedade. Mas é como a Anália falou, né? As coisas mudando devagarinho, né? Quando eu era garoto, meu me levava às 3 da manhã para ir para a feira, né? A gente comprava os legumes no mercado para depois ir montar a barraca na rua, tipo 5 horas da manhã, a gente já estava lá. E depois a gente foi fazendo muitas coisas até que conseguimos, né? Enfim. Então, acho que a gente não pode desistir de deixar de estar. Mas eu preciso ver o filme primeiro para poder me posicionar. Mas eu queria parabenizar o Dr. Roberto Schwerer por ter já um filme que todo debate aí. Esse é o objetivo, né? É um filme muito gostoso. Obrigado, João. Tá bom.
o som está meio entrecortado. Doutor Roberto, tem uma mensagem aqui no chat, o Luciano colocou, achei o vídeo emocionante, uma dura realidade. E ele também observou que ela varria a terra todo momento, o mesmo solo todo momento. Pois é, eu fiquei tão impactado com varrer a terra, cara, eu não sei, tão gozado, achei uma coisa assim, ai meu Deus do céu, a gente que nem enxugar gelo, né? Nem enxuga, mas porra, cara, para um pouco e pensa, né? Bom, alguém mais quer comentar? Quem mais que ficou quietinho? São as folhas das árvores que caem no chão. Não tinha folha, era terra mesmo. Não tinha folha seca mesmo? Pois é, eu acho que tudo isso fica uma mensagem para as Marias que não adianta partir em frente. O que ficou ruim, deixa para trás e faça o que puder daqui para adiante. Eu acho que assim, o João Manuel falar que acordava para ir para a feira 3 horas da manhã, mas ele venceu, hoje ele está muito melhor. E é partir para frente, ajudar quem a gente puder ajudar, tentar melhorar o mundo, né, da forma que a gente puder. Se você não tiver dinheiro, você dá os livros que você pode dar, e de uma forma ou de outra, mas isso aí tem que ser, é uma gota d'água, né? Mas dá para fazer. Acho que, doutor, só para fechar, talvez, acho que agora estamos no horário, a coisa de varrer a poeira, varrer só a terra e não ter folha, em muitos casos é o sentido das coisas que a gente faz, né, que não tem sentido exatamente. Por que você está fazendo isso? Porque você está condicionado, a sua vida tem que estar varrendo. Todo dia, não importa se tem ou se não tenha, né? E a gente começa a ver agora nos trabalhos, por exemplo, com a vinda do home office, né? De que era uma coisa que até eu estava pensando muito sobre isso, né? De que muitos lugares ainda você se trabalha, a pessoa bate o cartão e senta. Mas né, exatamente, ela não está produzindo absolutamente nada, mas estou lá, né? Que sentido tem esse trabalho, né? Ela está sentada, não, bati o meu cartão, termina o horário, bati meu cartão e saiu. O que você fez? Então, fiquei lá, olhei, conversei um pouco no WhatsApp. Então, você pensa sobre, e muitas vezes é isso, né? Onde é varrer, qual o sentido, né? Eu acho que dessa existência, né? Ter esse o significado, né, das coisas, né? Se você não fizer isso, você não está nem vivo, então, exatamente. Eu tenho que varrer, eu tenho que cumprir essa tarefa, não importa o quão absurda ela seja, né? Mas talvez esteja arraigada mesmo, né? Ter que fazer isso, né? Não ter outro caminho, né? E não ter sentido, talvez seja uma visão que veio agora ouvindo vocês. Acho que é isso, gente. Obrigado, Masayuki. Legal. Pessoal, alguém mais quer comentar mais alguma coisa? Acho que a gente vai mezzo fechando a casa. Quem mais? Davi, mais alguma coisa? Não. Acho que foi super bom o debate, viu, Roberto? E, enfim, o Cine Debate sempre é muito interessante, né? As discussões e eu acho que foi muito legal. Agradeço aí o convite, viu? Tá legal. Precisamos ver agora. Mas a gente faz isso no grupo para pensar no próximo evento. Mas a gente vai. Eu vou colocando no grupo. A gente tenta organizar o próximo. Então tá. Agradecer a presença de todo mundo. Adorei o Cine Debate. Muito legal, muito gostoso, como sempre. Obrigado pela presença. Então, uma boa noite para todo mundo. Boa noite, doutor. Parabéns, boa noite, Beto. Boa noite. Pessoal, obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado a todos, Marcelo.